Você está ouvindo o audiobook de Revista Espírita de 1858, de Allan Kardec. Agora, você vai ouvir o capítulo 38. Abril. Palestras familiares de além-túmulo. Abri. Descrição de Júpiter Bernard de Palissy, 9 de março de 1858, nota. Por evocações anteriores, sabíamos que Bernard de Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. As respostas que se seguem confirmam, em todos os pontos, quanto nos foi dito sobre esse planeta, em várias ocasiões, por outros espíritos e através de diferentes médiuns. Pensamos que serão lidas com interesse, como complemento do quadro que traçamos em nosso último número. A identidade que apresentam com as descrições anteriores é um fato notável que vale pelo menos como uma presunção de exatidão. 1. Para onde foste ao deixar a terra? Ainda me demorei nela. 2. Em que condições estavas aqui? Sob o aspecto de uma mulher amorosa e dedicada. Era uma simples missão. 3. Essa missão durou muito. 30 anos. 4. Lembras-te do nome dessa mulher? Era obscuro. 5. Agrada-te a estima em que são tidas as tuas obras. Isto te compensa os sofrimentos que suportaste. Que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. 6. Com que fim traçaste, pela mão do Senhor Victor ensardou os admiráveis desenhos que nos deste, sobre o planeta Júpiter onde habitas? Com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornardes melhores. 7. Tendo em vista que vens com frequência a esta terra que habitaste várias vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral, para estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Pediríamos que nos elucidasses sobre diversos pontos. Ao vosso globo, venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Estado físico do globo 8. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada. É sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai-vos dos campos elíseos, cuja descrição já vos fizeram. 9. O quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos seria resultado do conhecimento intuitivo que eles tinham de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo. Do conhecimento positivo. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. 10. A temperatura, como aqui, varia conforme a latitude? Não. 11. Segundo os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter em tamanho muito pequeno, e consequentemente, dar muito pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra, ou se é menos forte? Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual, em relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. 12. Há uma atmosfera? Sim. 13. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. 14. Lá existe água e mares? Sim. 15. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Mais etérea. 16. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria quase não existe. 17. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. Estado físico dos habitantes 18. A conformação do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Sim, ela é a mesma. 19. Podes dar-nos uma ideia de sua estatura, comparada com a dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados. Maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito.
Belo, onde ele é bom. O envoltório é digno dele. Não é mais uma prisão. 20. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme a sua finalidade. 21. Compreendemos isto em relação aos corpos inertes. Mas nossa pergunta refere-se aos corpos humanos. O corpo envolve o espírito sem ocultá-lo, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro oculta o espírito aos seus semelhantes. Mas os bons nada mais têm a ocultar. Cada um pode ler no coração dos outros. Que aconteceria se assim fosse aqui? 22. Lá existe diferença de sexo? Sim, há por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. 23. Qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui. Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. 24. Disseram-nos que parte de sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações eles aspiram. É verdade? Sim. 25. Comparada com a nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. 26. Qual é a duração média da vida? Como medir o tempo? 27. Não podes tomar um dos nossos séculos como termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos 28. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? O homem conserva sua superioridade. A infância não comprime a inteligência, nem a velhice a extingue. 29. Os homens são sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. 30. A vida está dividida entre o sono e a vigília, entre a ação e o repouso. 31. Poderias dar-nos uma ideia das várias ocupações dos homens? Teria que falar muito. Sua principal ocupação é o encorajamento dos espíritos que habitam os mundos inferiores, a fim de que perseverem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnios a serem aliviados, vão procurá-los onde esses existem. São os bons espíritos que vos amparam e vos atraem para o bom caminho. 32. Lá são cultivadas algumas artes. Lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem as vossas dores. 33. A densidade específica do corpo humano permite ao homem transportar-se de um a outro ponto, sem ficar, como aqui, preso ao solo. Sim. 34. Existem lá o tédio e o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida origina-se no desprezo de si mesmo. 35. Sendo o corpo dos habitantes de Júpiter menos denso que os nossos, é formado de matéria compacta e condensada ou vaporosa? Compacta para nós, mas não para vós. Ela é menos condensada. 36. O corpo considerado como feito de matéria é impenetrável. Sim. 37. Os habitantes têm, como nós, uma linguagem articulada? Não. Há entre eles a comunicação pelo pensamento. 38. A segunda vista é, como nos informaram, uma faculdade normal e permanece entre vós? Sim. O espírito não conhece entraves. Nada lhe é oculto. 39. Se nada é oculto ao espírito, conhece ele o futuro? Referimo-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. O conhecimento do futuro depende do grau de perfeição do espírito. Isto tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões de que nos incumbem. Mas dizer que conhecemos o futuro sem restrições seria nivelar-nos a Deus. 40. Podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Não. Esperai até que tenhas merecido sabê-lo. 41. Comunicai-vos mais facilmente que nós com os outros espíritos? Sim.
Sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. 42. A morte inspira o mesmo horror e pavor que entre nós. Por que seria ela apavorante? Entre nós, já não existe o mal. Só o mal se apavora ante o seu último instante. Ele teme o seu juiz. 43. Em que se transformam os habitantes de Júpiter depois da morte? Crescem sempre em perfeição, sem passar por mais provas. 44. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas a fim de cumprir uma missão. Sim, mas não é uma prova. Só o amor do bem os leva ao sofrimento. 45. Podem eles falhar em sua missão? Não, porque são bons. Só existe fraqueza onde há defeitos. 46. Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter, que tenham desempenhado uma grande missão na Terra? São Luís. 47. Não poderias nomear outros. Que vos importa? Há missões desconhecidas, cujo objetivo é a felicidade de um só. Por vezes são as maiores e as mais dolorosas. Dos animais 48. O corpo dos animais é mais material que o dos homens. Sim. O homem é o rei, o deus planetário. 49. Há animais carnívoros? Os animais não se estraçalham mutuamente. Vivem todos submetidos ao homem e se amam entre si. 50. Há porém animais que escapam à ação do homem, assim como os insetos, os peixes e os pássaros. Não. Todos lhes são úteis. 51. Disseram-nos que os animais são os operários e os capatazes, que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. É exato. Sim. O homem não mais se rebaixa para servir ao semelhante. 52. Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui. Todos estão ligados a uma família particular. Vós mudais à procura do melhor. 53. Os animais servidores vivem em escravidão ou no estado de liberdade? São uma propriedade, ou podem à vontade mudar de patrão. Estão no estado de submissão. 54. Os animais trabalhadores recebem alguma remuneração por seus trabalhos? Não. 55. As faculdades dos animais são desenvolvidas por uma espécie de educação? Eles as desenvolvem por si mesmos. 56. Têm os animais uma linguagem mais precisa e caracterizada que a dos animais terrenos? Certamente. Estado moral dos habitantes 57. As habitações de que nos deste uma amostra nos teus desenhos, estão reunidas em cidades como aqui. Sim. Aqueles que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se o homem ainda mal procura o seu semelhante, que é para ele um instrumento de dor, por que o homem puro e virtuoso deveria fugir de seu irmão? 58. Os espíritos são iguais ou de várias graduações? De diversos graus, mas da mesma ordem. 59. Pedimos que te reportes especialmente a escala espírita que demos no segundo número da revista, e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Todos bons, todos superiores. Por vezes o bem desce até o mal. Entretanto, o mal jamais se mistura com o bem. 60. Os habitantes formam diferentes povos, como aqui na Terra. Sim, mas todos unidos entre si pelos laços do amor. 61. Sendo assim, as guerras são desconhecidas. Pergunta inútil. 62. O homem poderá chegar, na Terra, a um tal grau de perfeição, que a guerra seja desnecessária. Ele chegará a isto, sem a menor dúvida. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos, e à medida que melhor seja compreendida a fraternidade. 63. Os povos são governados por chefes? Sim. 64. Em que consiste a autoridade dos chefes?
No seu grau superior de perfeição. 65. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, de vez que todos são bons? Eles têm maior ou menor soma de conhecimentos e de experiência. Depuram-se à medida que se esclarecem. 66. Como aqui na Terra, lá existem povos mais ou menos avançados que outros. Não, mas entre os povos há diversos graus. 67. Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? A que entre vós é ocupada pelos macacos. 68. Lá os povos se regem por leis? Sim. 69. Há leis penais? Não há mais crimes. 70. Quem faz as leis? Deus as fez. 71. Há ricos e pobres? Por outras palavras, há homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? Não. Todos são irmãos. Se um possuísse mais do que o outro, com esse repartiria. Não seria feliz quando seu irmão fosse necessitado. 72. De acordo com isso, as fortunas de todos seriam iguais. Eu não disse que todos são igualmente ricos. Perguntaste se haveria gente com o supérfluo, enquanto a outros faltasse o necessário. 73. As duas respostas se nos afiguram contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância. A ninguém falta o necessário. Ninguém tem o supérfluo. Por outras palavras, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estás satisfeito? 74. Agora compreendemos. Mas te perguntamos, entretanto, se aquele que tem menos não é infeliz em relação àquele que tem mais? Ele não pode sentir-se infeliz, se não é invejoso nem ciumento. A inveja e o ciúme produzem mais infelizes que a miséria. 75. Em que consiste a riqueza em Júpiter? Em que isto vos importa? 76. Há desigualdades sociais? Sim. 77. Em que estas se fundam? Nas leis da sociedade. Uns são mais adiantados que outros na perfeição. Os superiores têm sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. 78. As faculdades do homem são desenvolvidas pela educação? Sim. 79. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim. Mas na Terra o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com os seus semelhantes. 80. Quando um espírito deixa a Terra e deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo, até encontrar o corpo a que se deve unir? Fica errante durante algum tempo, até que se tenha livrado das imperfeições terrenas. 81. Há várias religiões? Não. Todos professam o bem, e todos adoram um só Deus. 82. Há templos e um culto. Por templo há o coração do homem. Por culto, o bem que ele faz. Mehmed Ali, antigo Pachá do Egito, 16 de março de 1858, 1. O que vos induziu a atender ao nosso apelo? Vim para vos instruir. 2. Estais contrariado por vir até nós, e por terdes de responder às perguntas que desejamos fazer? Não. Desejo mesmo responder às que tiverem por fim a vossa instrução. 3. Que provas poderemos ter de vossa identidade? Como é possível saber que não foi outro espírito que tomou o vosso nome? Qual seria a vantagem? 4. Sabemos por experiência, que muitas vezes os espíritos inferiores tomam nomes supostos. Eis por que vos fizemos essa pergunta. Eles tomam também os elementos de prova. Mas o espírito que põe uma máscara, também se revela pelas próprias palavras. 5. Sob que forma e em que lugar vos encontrais entre nós? Sob aquela que tem o nome de Mehmed Ali. Perto de Hermance. 6.
Gostaríeis que vos dessemos um lugar especial? Sim. A cadeira vazia. Observação. Havia uma cadeira vaga, a que ninguém havia prestado atenção. 7. Tendes uma lembrança nítida de vossa última existência corpórea? Não a tenho ainda nítida, pois a morte me deixou sua perturbação. 8. Sois feliz? Não. Sou desgraçado. 9. Estais errante ou reencarnado? Errante. 10. Recordais-vos daquilo que fostes na existência anterior a esta? Eu era um pobre na terra. Invejei as grandezas terrenas e subi para sofrer. 11. Se puderdes renascer na terra, que condição escolhereis de preferência? A obscura. Os deveres são menores. 12. Que pensais agora da posição que ocupastes ultimamente na terra? Pura vaidade. Quis conduzir os homens. Sabia eu conduzir-me a mim mesmo. 13. Dizia-se que já há algum tempo a vossa razão estava alterada. É verdade? Não. 14. A opinião pública aprecia aquilo que fizestes pela civilização do Egito, e por isso, vos coloca entre os grandes príncipes. Ficais satisfeito com isso? Que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta o pó. 15. Vedes com prazer os vossos descendentes, seguindo o mesmo caminho. Os seus esforços vos interessam? Sim, porque eles têm por objetivo o bem comum. 16. Entretanto sois acusado de atos de grande crueldade. Agora os lamentais. Eu os expio. 17. Vedes aqueles a quem mandastes massacrar. Sim. 18. Que sentimento experimentam eles a vosso respeito? Ódio e piedade. 19. Desde que deixastes essa vida, não mais revistes o sultão Mahmud. Sim. Em vão fugimos um do outro. 20. Que sentimento experimentais reciprocamente? O de aversão. 21. Qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam depois da morte? A expiação é justa. 22. Qual o maior obstáculo que tivestes de vencer para a realização de vossos planos progressistas? Eu reinava sobre escravos. 23. Pensais que se o povo que tivestes de governar fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Sim. A religião cristã eleva a alma. A maometana apenas fala a matéria. 24. Quando vivo, vossa fé na religião muçulmana era absoluta? Não. Eu considerava Deus maior. 25. Que pensais agora dessa religião? Ela não forma os homens. 26. Na vossa opinião, Maomé tinha missão divina. Sim, mas a desvirtuou. 27. Em que a desvirtuou? Ele quis reinar. 28. Que pensais de Jesus? Esse vinha de Deus. 29. Na vossa opinião, quem fez mais pela felicidade humana? Jesus ou Maomé? Por que o perguntais? Qual o povo que foi regenerado por Maomé? A religião cristã saiu pura das mãos de Deus. A maometana é obra de um homem. 30. Credes que uma dessas duas religiões esteja destinada a apagar-se da face da terra? O homem progride sempre. A melhor perdurará. 31. Que pensais da poligamia, consagrada pela religião muçulmana? É um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. 32. Credes que a escravidão da mulher seja conforme os desígnios de Deus? Não. A mulher é igual ao homem, de vez que o espírito não tem sexo. 33. Disse que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de o submeterem, apenas o embrutecem? Sim. Este é o destino do homem. Ele se aviltã quando escravizado. 34.
Podeis transportar-vos à antiguidade, quando o Egito era florescente, e dizer-nos as causas de sua decadência moral. A corrupção dos costumes. 35. Parece que ligais pouca importância aos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender tal indiferença por parte de um príncipe amigo do progresso. Que importa o passado? O presente não o substituiria. 36. Poderíeis explicar-vos mais claramente? Sim. Era desnecessário relembrar ao egípcio degradado um passado muito brilhante, pois não o teria compreendido. Desdenhei aquilo que me parecia inútil. Eu não podia enganar-me. 37. Os sacerdotes do Antigo Egito conheciam a doutrina espírita? Era a deles. 38. Eles recebiam manifestações? Sim. 39. As manifestações recebidas pelos sacerdotes egípcios tinham a mesma fonte que as recebidas por Moisés? Sim. Ele foi iniciado por aqueles. 40. Por que então, as manifestações recebidas por Moisés eram mais potentes que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Moisés queria revelar, enquanto os sacerdotes egípcios queriam apenas ocultá-las. 41. Pensais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tinha alguma ligação com a dos indianos? Sim. Todas as religiões mães estão ligadas entre si por laços quase invisíveis. Elas procedem de uma mesma fonte. 42. Dessas duas religiões, isto é, a dos egípcios e a dos indianos, qual a matriz? Elas são irmãs. 43. Como é que vós, que em vida éreis tão pouco esclarecidos sobre estes assuntos, podeis agora responder com tanta profundidade? Outras existências me ensinaram. 44. No estado de erraticidade em que agora vos encontrais, tendes pleno conhecimento de vossas existências anteriores? Sim, salvo da última. 45. Vivestes então no tempo dos faraós? Sim. 3 vezes vivi na terra egípcia. Como sacerdote, como mendigo e como príncipe. 46. Sob que reinado fostes sacerdote? Já faz tanto tempo. O príncipe era o vosso Sesostris. 47. Assim sendo, dir-se-ia que não progredistes, pois que agora espiais os erros de vossa última existência. Sim, mas progrede lentamente. Acaso eu era perfeito por ser um sacerdote? 48. É porque foste sacerdote naqueles tempos que nos pudestes falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios? Sim, mas não sou suficientemente perfeito para tudo saber. Outros leem o passado como num livro aberto. 49. Poderíeis explicar-nos o motivo da construção das pirâmides? É muito tarde. Nota. Eram quase 11 horas da noite. 50. Não vos faremos senão esta pergunta. Pedimos que tenhas a bondade de respondê-la. Não. É muito tarde. Esta pergunta traria outras mais. 51. Poderíeis fazer-nos o favor de responder em outra ocasião? Não me comprometo. 52. Não obstante, nós vos agradecemos a benevolência com que nos respondestes às outras perguntas. Bem, eu voltarei. Ponto.